Ele disse que a mesma empresa que fez o trabalho de recuperação do Flamengo, ele contratou para fazer a recuperação do Corinthians. Só que eu acho que ele tem que entender que talvez o Corinthians, e tomara que ele entenda isso rapidamente, até para reestruturar o Corinthians dessa maneira, está um passo atrás. Quando o Flamengo passa por esse começo de reestruturação, ele passa com bandeira de melo, que é um período sem títulos expressivos, sem jogadores caros. Não era agressivo no mercado. Não era agressivo no mercado. Hoje a situação do Flamengo é outra. Coloca na tela, por favor, o valor da camisa do Flamengo atual. Até para a gente chegar nesse lugar e embolar Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? O Flamengo hoje conseguiu um patrocínio master de 170 milhões por 2 anos. Mas hoje o Flamengo é uma marca muito mais atrativa do que é nesse momento a do Corinthians, que é tão gigante quanto. Mas assim, o patrocínio fechado para esse próximo ano. O Flamengo vai ter 225 milhões. O Palmeiras a gente colocou porque é uma conversa recente da nossa produção, no nosso site. 177 milhões o patrocínio anual que entra de receita com camisa do uniforme do Palmeiras. Então, assim, esses são os 2 clubes que hoje têm a vida mais saudável, embora tenham realidades diferentes, né? Porque esses milhões de diferença, uma diferença significativa dentro do futebol. Muito. É que no futebol, se você fala em 1 milhão, as pessoas acham que é barato. Né? Mas a vida com 1 milhão, você conserta a vida de 90% da população brasileira. Né? Se cada brasileiro tivesse essa possibilidade de ter R$1 milhão, né? A gente tem que entender todo esse drama. Agora, tem aquela discussão também. O Corinthians disse que vai vender a camisa por 200. Já tinha 100 e tantos e vai fechar o patrocínio master. Mas olha o tempo que o Flamengo demorou para chegar nesses 225 pós-reestruturação. Porque é um atalho para chegar e competir em um nível que o Flamengo e o Palmeiras atingiram com mais tempo ali. Claro, cada um à sua maneira. Você teve a gestão do Paulo Nobre, você teve um patrocínio muito forte do lado ali com a Crefisa, tudo isso ajudou muito também a reestruturação do Palmeiras. Só que o Palmeiras não se apegou só a isso, o Palmeiras se reestruturou também. Em outras frentes, né? Para hoje ser um time estável, para ser uma potência sul-americana. O Flamengo ele construiu um caminho que você lembrou muito bem, Dani, com bandeira, primeiro segurando um pouco a casa, fechou a torneira, pagando dívida, times mais fracos, aí ele começa a soltar um pouco quando contrata um Diego, quando contrata um Paulo Guerreiro, sem título. Passou um tempo, só que ele avisou, quando organizar a casa, vai chegar em um ponto de que vai ser difícil ganhar do Flamengo. Isso aconteceu. Tá empilhando taça. Da onde é que vem o dinheiro do Flamengo? Uma parte da receita tá ali, ó. Daí vem o dinheiro. Patrocínio mais de 170 milhões. É uma parte da receita. Hoje o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Por isso que tem grana para contratar um Léo Ortiz, para contratar à vista, chegar lá no River Plate e pagar 80 milhões de reais. Faz o Pix aí, 80 milhões de reais. De La Cruz, melhor jogador do Campeonato Argentino. Vou comprar. Só que construir um caminho para isso. Eu acho, com sinceridade, o Flamengo é um exemplo nesse sentido. E eu acho que o Corinthians, que a gente está debatendo, ele tá querendo um atalho. Ele está indo pro all-in. Ele está indo naquela tática, né, de vamos formar um time forte agora, que você vai começar a arrecadar, vai entrar dinheiro. Só que isso é sempre muito arriscado, na minha opinião. Existe uma coisa no futebol que é uma roda que gira o futebol, né? O futebol ele gira como se fosse uma roda. Você tem bom time, você tem bilheteria, você tem conquistas, né? E você pode montar melhores times. Você tem bilheteria, tem dinheiro que entra nas conquistas, e essa roda do futebol... Base vendendo também. Essa roda do futebol, ela gira muito frequentemente. O Corinthians vendeu 2 meninos agora, um para a Bélgica e o Moscardo vendeu para o Paris Saint-Germain. Mas tinha que vender o Moscardo para o Paris Saint-Germain porque o Moscardo foi vendido quase pelo dobro que ele valia. O Moscardo valia 58 milhões, se fosse no mercado, numa situação normal, e o Paris Saint-Germain deu 112. Então o Corinthians falou, me dá logo esse 112 aqui. Entendeu? Esse é mais um recurso que vai entrar. Só que são 112 milhões e eles não são pagos uma nota em cima da outra. Muito bem que o Sheik poderia colocar uma nota de dólar em cima da outra, porque para ele não ia fazer nenhuma diferença. O Corinthians faz. É mais um dinheiro que entra. É mais uma arrecadação que o Corinthians pode explorar. Então agora, a camisa do Flamengo, quanto é que dá o valor total da camisa, 225 e 800. Eu não vou menosprezar 800 mil, não.
Não, 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 não. E você tá falando só da camisa, né? Só da camisa. Olha o que entra com venda de jogador, Bilheteria. bilheteria. Tem a venda de camisas, que é uma quantidade enorme, que a torcida do Flamengo compra a camisa do Flamengo, que é uma coisa de maluco. Como a torcida do Palmeiras compra, como a torcida do Corinthians, desses que a gente está falando, do Atlético Mineiro, do Internacional, do Grêmio, né? Esses dos times que fazem muito movimento. Ô, Pascoal, em torno você quer disso. um exemplo? Porque às vezes a gente está citando Flamengo e Palmeiras. Acabei de citar aqui o Petralha. A gente está vendo o Atlético Paranaense atacando muito bem o mercado sul-americano nessa janela que está agora. Sim. Porque é um clube organizado financeiramente que pode fazer esses movimentos. É um time que se colocou e passou muito clube maior do ponto de vista de tradição, com todo respeito ao Atlético, né, que tem mais torcida, vamos colocar dessa forma. Sim. Hoje é um time muito mais competitivo, ganhando Copa do Brasil, Sul-Americana, brigando na parte de cima da tabela, só que ele se organizou para chegar nesse ponto de ser agressivo no mercado e ter a capacidade para contratar, para investir milhões em jogador. O mesmo acontece com o Flamengo, o mesmo acontece com o Palmeiras. Outras equipes é muito o que a gente vê lá na década de 90, de 80. Vamos comprar e se ficar aí com calote, depois a gente resolve. Na década de 70, a torcida do Corinthians, que buscava um título paulista e só conquistou esse título em 77, e muito torcedor do Corinthians, muito torcedor mais antigo, acha que essa é a maior conquista do Corinthians, que é o paulista de 77, de sair da fila, de não conquistar títulos. A torcida falava assim, compra que a gente paga. Por quê? Porque o torcedor do Corinthians lotava o Morumbi com 120 mil pessoas, lotava o Pacaembu, todo jogo, continua todo jogo do Corinthians lotado. Todo jogo da Arena do Corinthians é lotado, 40 mil, 42 mil, 40 mil. A bilheteria é uma coisa que não dá pra dizer que não tá nessa conta. Não dá para o Corinthians não pode se queixar da sua torcida. Não pode se queixar por muitos motivos. Primeiro motivo, a torcida do Corinthians vai. Segundo motivo, a torcida do Corinthians consome o Corinthians. Terceiro motivo, a torcida do Corinthians é uma das poucas que eu conheço que não abandona o time dentro de campo. Não, jeito. O time pode estar jogando uma draga, o time tomou um baile do Bahia. Que eu acho que esse resultado contra o Bahia, né, aquela derrota para o Bahia, aquela goleada que sofreu do Bahia, jogando em casa, determinou o resultado da eleição do Corinthians. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, né, Mengão News Oficial, para você ficar acompanhando as notícias do Flamengo todos os dias. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, bora bater a meta de 100 likes nesse vídeo. E passando aqui, pessoal, as notícias do Flamengo de hoje, né, o Flamengo aí define, né, a renovação de Everton Ribeiro e também a contratação de outros jogadores, né, Evander, que jogava na equipe do Vasco, né, jogador que foi revelado pelo Vasco, está no radar do Flamengo. Juninho Capixaba, né, do Red Bull Bragantino, e também o zagueiro Léo Ortiz aí são alvos do Flamengo. O Flamengo que vem muito forte tentando contratar esses três jogadores agora imediatamente, né? Já fechou com o De La Cruz, é um clube que tem muito dinheiro, então já conseguiu um acerto aí com o Nicolás De La Cruz e agora vai atrás aí de Juninho Capixaba. Também tá indo atrás, né, do outro lateral esquerdo aí que pertence à Roma, está emprestado para Sassuolo. Trata-se de Vinha, grande lateral esquerdo. E agora, nação rubro-negra, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês e que vocês que estão aí desse outro lado, humildemente responda, que é muito importante. Entre Juninho Capixaba e Matias Vinha, quem vocês aprovam como contratação do Flamengo? Escolha um apenas e comente aqui, beleza? Então é isso aí, rapaziada, essa foi a nossa notícia, aí muito importante, saiu agora, né? O Flamengo que acabou de definir a renovação de Everton Ribeiro e também mais contratações, né, como de Juninho Capixaba, Evander e também do Léo Ortiz e do Matias Vinha. Então se inscreva no canal para você receber as notícias do Flamengo diariamente, notícias do Flamengo de hoje e também as notícias do Flamengo atualizadas. Então se inscreva que é muito importante, deixa o like, logo mais voltarei com mais informações do Flamengo.